Estou errada em dizer para minha irmã que se ela queria viver uma vida como a minha, ela deveria ter corrido atrás de uma faculdade e não de um homem falido? Me chamo Rebecca. Tenho 28 anos e uma irmã de 30. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação e exatamente as mesmas oportunidades, mas personalidades completamente diferentes. A minha irmã, Rachel, sempre teve uma necessidade absurda de atenção masculina. Ela era aquele clássico estereótipo de filme americano. Líder de torcida, namorada do capitão do time, sempre rodeada de homens e vivendo de relacionamento em relacionamento. Ela adorava a atenção. Se tivesse um homem olhando para ela, pronto. O dia dela já estava feito. Já eu nunca liguei muito para isso. Eu tinha meus amigos, minhas atividades, focava nos estudos e vivia um ensino médio bem tranquilo. Enquanto ela passava horas se arrumando para impressionar garoto, eu passava horas estudando para a prova. Inclusive, lembro claramente dela debochando de mim no ensino médio, porque eu recusava sair para a festa para ficar estudando. Ela dizia: "Você vai envelhecer sozinha cercada de livros." Hoje eu acho que ela estava projetando os próprios medos em mim. Eu estudei muito e consegui entrar em uma faculdade extremamente prestigiada. Hoje sou engenheira de software, trabalho em uma empresa de tecnologia muito famosa e ganho muito bem. Tenho meu próprio carro, um apartamento enorme com vista para o mar e uma conta poupança bem recheada. E não, nada disso caiu do céu. Eu passei anos estudando, trabalhando e abrindo mão de muita coisa para construir a vida que tenho hoje. Enquanto meus amigos viajavam, eu estava fazendo estágio. Enquanto muita gente saía para festas, eu estava virando noite estudando programação e resolvendo projeto. Passei anos em estágio não remunerado. Passei anos pegando ônibus lotado. Passei noites dormindo menos de 4 horas. Então, quando alguém olha para minha vida hoje e chama de fácil, sinceramente me irrita um pouco, porque ninguém viu a parte difícil. A Rachel fez o completo oposto. Assim que terminou a escola, ela disse que não queria fazer faculdade porque queria conhecer o mercado de trabalho primeiro. E sabe qual emprego ela escolheu? Barista do Starbucks. Meus pais apoiaram porque, pelo menos, ela estava trabalhando. Mas a verdade é que ela só queria um emprego fácil para continuar alimentando o verdadeiro vício dela: homem. Em um único ano, ela teve 8 namorados. 8. E um pior que o outro. Teve músico desempregado. Teve cara obcecado em criptomoeda. Teve um homem de 37 anos que morava com a mãe. E teve um tão estranho que até hoje a família suspeita que ele era traficante. Só que a Rachel sempre acreditava que cada novo namorado seria o homem da vida dela. Até que lá pelo 16º namorado, ela engravidou de um entregador de pizza. Eles se casaram. Hoje eles têm 4 filhos. O marido dela virou gerente da pizzaria, e ela é dona de casa em tempo integral. E, gente, ela vive cansada, frustrada, amargurada, sempre estressada. Toda vez que vou visitar meus pais é um caos completo. As crianças correndo pela casa. Uma chorando. Outra gritando. Uma derrubando comida no chão. Ela brigando com alguém a cada 5 minutos. Enquanto isso, o marido dela fica sentado no sofá mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Às vezes eu até sinto pena dela, porque dá pra ver que ela está completamente esgotada. Só que toda essa frustração parece ser descontada em mim. Ela vive dizendo que minha vida é fácil, que eu tenho dinheiro e não sei o que é dificuldade, que eu não sei como é ficar presa dentro de casa com 4 crianças penduradas no pescoço o dia inteiro, que eu não sei o que é abrir mão da própria vida. Eu entendo que deve ser frustrante. Mas também foram escolhas dela. Nós tivemos exatamente as mesmas oportunidades na vida. A diferença é que ela escolheu um caminho. E eu escolhi outro. E o pior é que essas indiretas dela já aconteciam fazia anos. Teve um jantar em que ela olhou pro meu relógio e disse: "Deve ser fácil comprar essas coisas quando você não tem filhos para sustentar." Outro dia, ela viu fotos de uma viagem minha e comentou: "Algumas pessoas nasceram com sorte mesmo." E aquilo começou a me irritar profundamente. Porque não foi sorte. Foi esforço. Muito esforço. Só que eu aguentei essas piadinhas dela durante anos para evitar briga em família. Todo jantar era a mesma coisa. Os filhos dela correndo desesperadamente pela casa inteira, ela gritando pela 20ª vez, o marido completamente desligado, e em algum momento vinha um comentário direcionado para mim. Até que no último jantar aconteceu. A casa dos meus pais estava um caos. Uma das crianças tinha derrubado refrigerante no tapete. Outra estava chorando porque queria doce. Minha irmã claramente estava surtando. Então ela olhou para mim, irritada, e soltou: "Ai, você não tem direito de me julgar com essa vida fácil que você tem. Queria ver você durar um dia no meu lugar." E, gente, eu simplesmente cansei. Anos ouvindo indireta. Anos ouvindo ela agir como se eu tivesse ganho tudo sem esforço. Então eu olhei para ela e respondi: "Eu nunca estaria no seu lugar porque fiz boas escolhas na vida e me esforcei muito para chegar onde estou." Na hora, a mesa inteira ficou em silêncio. Mas eu ainda não tinha terminado, então completei: "Se você queria uma vida fácil como a minha, deveria ter corrido atrás de uma faculdade e não de um marido falido." Na mesma hora, ela ficou em choque. Ficou me olhando completamente sem reação. Acho que foi a primeira vez em anos que alguém falou a verdade pra ela sem tentar suavizar. Depois ela levantou da mesa e começou a chorar no banheiro. Minha mãe foi atrás dela imediatamente. Meu pai ficou me olhando em choque.
E o marido dela simplesmente abaixou a cabeça, sem dizer absolutamente nada. O clima ficou horrível. Depois disso, meus pais começaram a dizer que eu passei dos limites, que eu fui cruel, que ela já estava fragilizada. Até o marido dela veio falar comigo dizendo que eu humilhei ela na frente de todo mundo. Mas, sinceramente, depois de anos ouvindo comentários passivo-agressivos sobre a minha vida, eu acho que minha resposta foi mais do que merecida. Porque chega uma hora em que cansa ser tratada como vilã só porque as suas escolhas deram certo. Só que a história não terminou ali. Porque depois que minha irmã saiu chorando da mesa, o jantar acabou completamente. Minha mãe ficou tentando defender ela. Meu pai mandou todo mundo se acalmar. E eu, sinceramente, já estava sem paciência para continuar naquela casa. Então peguei minhas coisas e fui embora. Achei que aquilo morreria ali. Mas no dia seguinte acordei com mais de 10 mensagens da Rachel. Achei que ela ia continuar brigando comigo. Só que não. A primeira mensagem dizia: "Podemos conversar?" E aquilo me surpreendeu. Nós marcamos de nos encontrar num café alguns dias depois. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi minha irmã sem aquela postura defensiva e arrogante. Ela parecia cansada de verdade. Acabada. No momento em que sentamos, ela começou a chorar. Disse que me odiou por alguns minutos depois da discussão. Mas que no fundo sabia que eu tinha tocado exatamente na ferida que ela tenta fingir que não existe. Ela confessou que tinha inveja da minha vida. Inveja da minha liberdade. Do meu dinheiro. Do meu apartamento. Das viagens. Do fato de eu poder dormir até tarde no sábado sem 4 crianças gritando. Foi estranho ouvir aquilo. Porque durante anos eu achei que ela me desprezava. Mas no fundo ela só estava frustrada consigo mesma. Então, ela começou a falar sobre o casamento. Disse que ama os filhos. Mas que nunca imaginou que a vida dela acabaria daquele jeito. Confessou que sente falta de ter identidade própria. Que às vezes passa dias sem conseguir tomar banho direito. Que o marido dela praticamente não ajuda em casa. E que ela olha para as amigas crescendo profissionalmente enquanto ela sente que ficou parada no tempo. E pela primeira vez, eu senti pena dela de verdade. Porque eu percebi uma coisa muito triste. Minha irmã passou a vida inteira procurando validação masculina porque achava que um relacionamento resolveria todos os problemas da vida dela. Só que relacionamento nenhum salva alguém que não construiu nada pra si mesma primeiro. Depois de muito conversar, ela me perguntou baixinho: "Você acha que ainda dá tempo pra mim?" Aquilo acabou comigo. Porque pela primeira vez ela não parecia invejosa. Nem arrogante. Ela parecia assustada. Então eu disse a verdade. Disse que sim. Que 30 anos não é o fim da vida. Que ela ainda podia estudar, fazer cursos, trabalhar, construir algo dela aos poucos. Mas também fui sincera em outra coisa. A vida dela não ia mudar enquanto ela continuasse culpando todo mundo pelas escolhas que ela mesma fez. Ela ficou quieta muito tempo depois disso. Então começou a rir e disse: "Você sempre foi irritantemente responsável." E pela primeira vez em muito tempo, nós duas rimos juntas. Hoje as coisas ainda estão estranhas entre nós às vezes. Mas desde aquela conversa, minha irmã começou terapia. Também começou um curso online na área administrativa. Eu espero de verdade que ela consiga encontrar uma versão dela mesma que exista além de ser mãe e esposa. Porque, no fim das contas, eu nunca quis humilhar minha irmã. Eu só estava cansada de ser transformada na vilã por ter feito escolhas diferentes das dela. O que acharam desse relato? Me contem nos comentários. Siga, curta e comente para não perder as próximas histórias. Se já segue o perfil, beijos e até o próximo vídeo.